Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, trazer o ensinamento do Senhor Jesus, o ensinamento das Escrituras. Nós sabemos que quando Deus ele chama e ele escolhe alguém, é Ele que chama, é Ele que prepara, é Ele que respalda, é Ele que capacita, é Ele que transforma aquela vida para servi-lo em suas missões. Mas nós temos que entender também a qual o Senhor Jesus Cristo nos diz para crescermos na graça e no conhecimento. Sabemos que crescer na graça é buscar toda a divindade do Espírito Santo, buscando em oração, buscando na fé, buscando dentro das Escrituras, buscando muito em jejum, que é o sacrifício para que o Espírito Santo se achegue mais a nós. Nós temos que ter também o conhecimento da palavra de Deus. Para termos o conhecimento, nós temos claramente de buscar muito a Bíblia Sagrada, porque ela testifica do Senhor Deus, do Senhor Jesus e de toda a verdade que o Senhor tem como profecia. E hoje nós vamos falar uma coisa que tem gente que está pensando errado. Eu já ouvi falar mesmo, e hoje nós vamos falar disso aqui. Tem gente que pensa que Jesus é Elias. Tem gente que prega isso, que fala que Elias ele é Jesus Cristo. Simplesmente porque Elias foi para uma carruagem de fogo para o céu. Simplesmente porque ninguém sabe quem é a mãe de Elias, quem é o pai de Elias, de onde surgiu Elias. Simplesmente por estas circunstâncias, tem pessoas que pensam que só por essas divindades que aconteceu na vida de Elias, do profeta Elias, Elias ele é um homem que não é somente um homem, ele também é Jesus Cristo. Mas, amados irmãos, nós temos que entender da palavra de Deus uma coisa. A Bíblia não ensina tudo sobre a respeito de um profeta. A Bíblia ela vai falar as coisas que são importantes da vida daquele profeta. A Bíblia foi escrita por mão de homem. E o autor, claro, cujo nome é Deus, Jeová Jiré, mas foi escrita por homens. E os homens que escreveu não acompanhavam os profetas em todos os momentos, mas sabe das coisas que ele se passou. Vou dar um exemplo claro. Hoje nós temos aí finados como o dono dos Gideões Missionários, o dono da Igreja de Deus e Amor, os fundadores. Se nós formos falar deles, nós não vamos conseguir falar de toda a vida deles, mas nós vamos conseguir abordar grandes coisas que eles fizeram para a obra de Deus. A mesma coisa é a Bíblia. A Bíblia ela foi escrita com as coisas que eles grandemente fizeram para Deus. Por isso aqui não vai falar da mãe de Elias, se não importa de falar dela, por que falaria? Mas sim do profeta Elias, as coisas que Elias fez. Da mesma maneira foi Jesus Cristo, nós não testificamos de toda a história de Jesus, mas as coisas importantes da vida de Jesus, a trilogia de Jesus Cristo, a genealogia da palavra de Deus sobre Jesus Cristo, dos seus descendentes, que veio do rei Davi e tal, tudo isso. Mas o que eu quero dizer? Porque nós todos temos que ter um entendimento de que Elias é apenas um profeta e não Jesus Cristo. E como nós podemos abordar isso? Simplesmente, claramente, nós podemos ver isso no livro de 2 Reis, capítulo 2, aonde fala da sua ida ao céu. Elias que foi numa carruagem de fogo diz no verso 11: E sucedeu que indo ele andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separaram um do outro. Quem? Elias e Eliseu. Subiu ao céu em um remoinho, Elias, o que vendo Eliseu, chamou meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E travando dos seus vestidos, rasgou-se em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e tornou-se e a porou à borda do Jordão. Nós vemos aqui então que esse texto a qual nós lemos agora, que fica no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, aonde nós queremos abordar. Elias ele subiu numa carruagem de fogo, com cavalos de fogo, e foi para a glória de Deus. Não veio a morte, não veio a óbito, não veio a ter o seu corpo sepultado, mas foi em carne. Ele foi transladado, ele subiu para a glória de Deus. E nós vamos ver aqui no livro de Mateus o entendimento disso, aonde Jesus não é Elias, como muitos pensam, mas Elias era um profeta, e Deus deu essa vantagem, essa divindade de ser não morto, de não conhecer a morte, mas ser escolhido para estar lá no céu com Deus.
a Bíblia vai dizer que da mesma maneira está Moisés junto de Elias, e nós vamos ver isso agora. Como diz a palavra de Deus, no capítulo 17 do livro de Mateus. 6 dias depois, Jesus levou consigo a Pedro e a Tiago e a João, seus irmãos, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Nós vemos muito bem na palavra, nas Escrituras, que Jesus chamou seus discípulos a um particular no monte, para mostrar coisas divinas, como a transfiguração de Jesus, para mostrar que realmente eles estavam diante da divindade. Então, meus irmãos, Jesus, quando leva eles ao monte, se transfigura e aparece o seu ser divino, a sua luz, o seu brilho, o resplendor do Espírito Santo, as suas vestes brancas, como se estivesse no Santo dos Santos. Num terço de segundo, eu imagino que Jesus ele foi estado ali, junto a Deus, junto ao céu, e levou eles em visão. E mostrou, meus irmãos, que ali estava Moisés e ali estava Elias, que falou com eles. Moisés e Elias teve comunicação com Jesus, mostrando então que Jesus não é Elias, mas Jesus é Deus em carne, como vemos em João. Isso fica para outro estudo. Mas que Elias é Elias e Jesus é Jesus. No verso 4 diz: E tomando Pedro a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quer, façamos aqui 3 tabernáculos, ou seja, altares, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E eis que da nuvem uma voz que disse: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Então nós vemos aqui o temor dos discípulos, quando eles viram essa visão maravilhosa. O Moisés ali, eles sempre leram sobre Moisés, o sumo sacerdote não pôde ver isso, só pôde ver o que Moisés escreveu. Mas Jesus Cristo mostrou Moisés para eles. Jesus Cristo mostrou a comunicação de Moisés com Jesus Cristo para os seus discípulos, e fizeram com que eles temessem. E o temor dele foi tão grande que quando eles viram o profeta Elias e viram Moisés, eles quiseram também o adorar fazendo um altar. Mas o Senhor viu como isso o temor e diz: E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. No verso 6 diz: E os discípulos ouviu isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo, como aqui eu falei. E aproximando-se Jesus, tocou-os e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. E erguendo-se os olhos, ninguém viram senão unicamente Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então nós podemos ver. Eu poderia aqui estar falando da divindade, poderia vir aqui abordar agora a respeito do que os discípulos viram. Mas unicamente eu quero falar desse assunto, a respeito de Elias. Elias foi um profeta no Antigo Testamento muito usado por Deus. Um profeta que matou 400 de Baal e 400 de Azera. 450 de Azera. Não, 450 de Baal e 400 de Azera. Matou então muitos homens, para poder, assim com o poder de Deus, mostrar que a força vem do Senhor. Então ali, matando tantos homens, poderia muitos acreditar que sim é Jesus. Mas nós vemos também que depois que ele faz esse acontecimento, ele vem ter medo de uma única mulher. Ele vem ter medo de Jezabel. Então ele foge. Jesus não foge. Jesus não tem este ser dentro de si que é o medo. Mas alguns vão me dizer que Jesus teve medo e tal no passado. Não. Jesus é um ser divino. Elias era um homem em carne, que Deus deu a ele a oportunidade, como também deu a Moisés. Moisés, nós conhecemos a história dele. Nós sabemos que veio do Egito e tudo aconteceu na vida de Moisés e ele também foi arrebatado. Da mesma maneira foi Elias. Então nós temos que ter esse entendimento. Não podemos sair falando em cima do púlpito que Elias é Jesus, só porque coisas sobrenaturais aconteceram com Elias. Nós temos que ter entendimento da palavra de Deus. Tem pessoas que pregam aí que teologia é do diabo. Isso já é blasfêmia.
A pessoa, quando ela está pregando a palavra de Deus, ela já está fazendo coisas da teologia, porque teologia é o ensino de Deus, é o estudo de Deus. Você estuda e você ensina a respeito de Deus. Então nós temos que ter orientações. Amém? No próximo estudo estarei falando também da teologia, para que todos venham entender. Que Deus abençoe a todos e que todos venham ficar com a paz do Senhor Jesus. Amém?